Diz assim o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar com suas cabeças e oremos. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, e te agradecemos por podermos estar aqui. Oramos para que teu Espírito possa falar todos os corações, Senhor, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão assistindo pela rede social, daqueles que vão talvez assistir esse vídeo posteriormente também. Que teu Espírito ministre a cada coração no nome de Jesus, que você possa tratar com cada um de nós, gerando em cada um de nós aquilo que você deseja gerar, falando aquilo que nós precisamos ouvir, no nome de Jesus, para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, na comunhão, no relacionamento, Pai. Para a tua glória e para o teu louvor nós oramos a ti. Fica à vontade, Espírito Santo, no nome de Jesus, flua conforme a tua vontade, o teu querer sobre nós e através de nós nessa noite. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer. É muito interessante aqui esses versículos que nós lemos, e é esse posicionamento do apóstolo Paulo, né, acerca de algumas coisas que nos cabem, que é de nossa responsabilidade, porque ele fala que nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, nós precisamos nos revestir com as armaduras. Então ele vai dar aqui para a gente algumas orientações que precisam ser consideradas. Precisamos considerar. Deus, ele nos capacitou com tudo aquilo que nós precisamos. E a palavra nos diz que ele não vai permitir que eu e você venhamos a ser tentados acima das nossas forças. Deus sabe que nós ainda estamos nesse mundo e que nós estamos habitando nesse corpo ainda, né? Esse corpo limitado, esse corpo mortal. Então, por ele saber disso, ele enviou para que habitasse em nós também o seu Espírito e o seu Espírito de vida. Já que nós habitamos esse corpo mortal, ele enviou para estar dentro de nós, para habitar dentro de nós o próprio Espírito dele, que é um Espírito de vida, que nos garante a vida. Ele nos deu o Espírito Santo dele. O próprio Deus habita dentro de nós. Ele também nos deu o nome de Jesus, porque no nome de Jesus há todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Toda autoridade está no nome de Jesus. O diabo, irmãos, não é um inimigo páreo para Deus. Páreo no sentido de que algumas pessoas pensam dessa forma, né? Que o diabo tem o mesmo poder de Deus. Está páreo a páreo com Deus ali. E que o diabo vem só fazendo um monte de destruições e Deus vem só atrás reparando. Não, irmãos. O diabo está abaixo do Senhor. Ele não faz nada que Deus não permita. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá, irmãos. Você lembra da história de Jó? Ele só tocou até onde Deus permitiu. Além dali ele não passa. Não vai passar. Tudo está limitado pelo poder do nosso Deus e pela autoridade que ele tem. Então por que o diabo faz? Tantas coisas horríveis acontecem. Exatamente porque Deus permite, porque há uma permissão de Deus. Infelizmente, por legalidades são dadas. Deus deu autoridade ao homem quando o criou no jardim, a ele e a mulher. Mas eles
quebraram esse princípio, né, em relação à desobediência, desobedeceram a Deus, quebraram um princípio e passaram essa autoridade para o diabo, entende? Então, eles deram essa legalidade. Então, existem legalidades que as pessoas dão na sua vida, o próprio planeta, todo o sistema desse mundo, enfim, está corrompido por conta do pecado. Então, tem todo esse porquê. E essa compreensão a gente vai entender bem quando a gente lê a palavra, se aprofunda na palavra. Mas ele não vai até onde Deus não permita que ele vá. Deus tem todo o poder, toda a autoridade. E Deus nos capacita com todo o poder e toda a autoridade, irmãos, para que a gente possa vencer os dias maus, as adversidades, as circunstâncias. A palavra do Senhor nos fala em Tiago capítulo 4, versículo 7, que sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente vai ver isso aqui nesses textos que a gente leu aqui, a gente vai chegar lá, tá? Mas já adiantando para vocês, que é um posicionamento nosso. Certa vez eu até falei aqui na igreja acerca disso, e eu trago esse exemplo novamente aqui para a gente, né? A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Quer dizer, ele não é o leão, o verdadeiro leão é o nosso Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá, amém? Ele está apenas querendo se passar por mas ele não é. Então ele não é aquilo que ele acha que é, ou quer passar para nós, né? Ou talvez alguém já o enxergue dessa forma. Ele não é. Ele é uma hienazinha, né? Covarde, que apenas tenta enganar o povo de Deus. Mas ele está ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque, amados, é como nós estivéssemos. Eu já fiz essa ilustração uma vez aqui, eu vou fazer de novo, só para a gente ter uma compreensão. Você está sentado, Deus está aqui. Deus está sentado aqui no trono. E a palavra fala em Efésios, capítulo 1, que Jesus está sentado à destra dele, nas regiões celestiais. E nós estamos assentados em Cristo, estamos com Jesus. Nessa mesma posição, nós somos o corpo dele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, amém? Onde nós estamos. O próprio Pai está aqui, nós estamos em Cristo e o Espírito está em nós. Olha, onde você está, irmão. Olha a posição que você se encontra. O Pai aqui, você em Cristo e o Espírito do próprio Deus em você. Amém? E a palavra também diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Olha quem está ao nosso redor. Os anjos. Então os anjos estão aqui. Então Deus aqui, Jesus e você em Cristo aqui, o Espírito em você aqui, e ao teu redor os anjos do Senhor. E ao derredor é que está o inimigo bramindo. E qual é a questão? Ele sabe que aqui ele não pode chegar. Ele não passa pelos anjos, não passa. E se passar, tem o Pai aqui, o Espírito, o Filho. Para ele a situação é bem complicada, né? Ele não pode chegar aqui. Mas o que é que ele quer? Ele está aqui ao derredor, tentando tirar você de lá. Dizendo, ó, vem para cá. Tem algo melhor aqui para você. Tem aqui dinheiro, tem aqui fama. O que é que ele prometeu a Jesus lá no deserto, na tentação? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Então ele está da mesma forma, irmãos. Vem aqui, tem dinheiro, tem fama, tem mulheres, tem bebida, tem drogas. Começa a te oferecer, porque ele sabe que lá ele não pode chegar. Agora ele quer que você saia de lá. Porque aí nós temos o livre-arbítrio de permanecer aqui ou não. Ou dizer, não, é mais atraente lá do que permanecer aqui. Aqui você está reinando, irmão. Nós estamos reinando em vida. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais, propriedade exclusiva de Deus, povo santo adquirido. Somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Estar aqui é bem melhor, irmãos. É um lugar de excelência, é um lugar de honra. É onde o Pai nos colocou, é quem nós somos em Deus hoje. Filhos e filhas amados pelo Pai, guardados e protegidos por Ele. Aqui nós reinamos. Somos já abençoados. Efésios 1:3 diz, com toda sorte de bênçãos espirituais e regiões celestiais em Cristo. Estamos acima de todo principado, potestade, poder ou domínio. O diabo está debaixo dos nossos pés. Ele é uma hiena.
que apenas quer nos enganar, mentindo, de forma covarde. Mas ele está lá lançando as suas sugestões. Ou ele lança as propostas, os seus pratos, que aos olhos são atraentes, ou ele começa a ameaçar: vou lhe pegar, viu? Vou lhe pegar, você está aí, mas vou lhe pegar. Começa a ameaçar, e a gente aqui, de lado do próprio Deus, em Cristo, com o Espírito, com os anjos. Lembra do jovem, do discípulo do profeta Eliseu? Quando a Bíblia diz que o rei da Síria mandou cercar toda a cidade, porque queria prender Eliseu. E quando o jovem acordou, que abriu a porta, que viu, temeu. Ai, meu Senhor, e agora? Porque ele não estava enxergando. Foi quando o profeta disse: Pai, abre os olhos dele para que ele veja, porque maiores e mais são aqueles que estão conosco. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu anjos, carruagens de fogo, muito mais numerosos, os guardando, protegendo. E o que ele estava dizendo com isso? O que temer, se maior é aquele que está conosco? Mas o diabo está lá: vou lhe pegar, vou lhe destruir, vou lhe arrasar, ou ameaçando, ou convidando, ou ameaça ou convida. Ele vai usar todas as estratégias ao redor. Bramino como um leão, querem se passar pelo leão, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá está aqui, está conosco, irmãos. Nós estamos nele. O que temer, irmãos? Mas tem pessoas que estão aqui, ai meu Deus, ele vai me pegar. E o pai: calma, filho. A Bíblia, irmãos, tem 365 vezes a palavra não temas, a frase não temas. É uma para cada dia. É o pai dizendo a você: não temas, meu filho. Não temas, não temas, não temas, não temas. Eu estou com você, você está em mim. Olha os anjos aí. É só ameaças frustradas, porque ele é um tentador, está tentando, mas ele já está derrotado. Eu já esmaguei a cabeça dele. Ele já perdeu. Mas muitas vezes a gente está dando mais ouvido ao diabo do que ao próprio Deus, irmãos. Exatamente porque a gente não lê a palavra, irmãos. Porque a gente às vezes não conhece o nosso Deus. Sabe por quê? Eu fiz até um vídeo já para lançar aí para vocês esses dias. Mas a questão é que a gente às vezes não conhece o nosso Deus. Porque você vai confiar em alguém que você não conhece? Me diga, ninguém confia. Às vezes a gente conhece e ainda confia desconfiando, irmãos. Imagina que a gente não conhece, mas se a gente conhece o nosso Deus, a palavra fala em Daniel: o povo que conhece seu Deus fará proezas. Fará proezas. Se você conhecer o seu Deus de fato, de verdade, se você se aprofunda nele em conhecer, porque, irmãos, quando você conhece a Deus, você descobre que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você descobre que ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Você descobre que ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Você descobre que apenas com o sopro da sua boca ele vai destruir o maligno. Você descobre que ele já esmagou a cabeça do diabo. Você descobre que todo o poder, toda a autoridade está no nome dele. Você descobre todas essas coisas. E se isso ainda fosse pouco, você descobre também que esse Deus poderoso, maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, esse Deus santo, majestoso, esse Deus é nosso Pai, que nos ama, que se importa conosco, que nos guarda, que é socorro bem presente no dia da angústia, irmão. Quando você conhece esse Deus, você confia nesse Deus, e você não vai dar ouvidos às ameaças do diabo. O diabo vai estar dizendo lá: eu vou lhe pegar, eu vou lhe pegar. Você vai me pegar? Quem é você? Maior é aquele que está comigo, Satanás. Você nem aqui pode chegar. Você vai se sujeitar ao Senhor e vai resistir, ele vai fugir de você. Então é exatamente essa posição que nós estamos nas regiões celestiais, irmãos. Mas a falta de conhecimento faz a gente tremer quem a gente não deveria tremer. Porque outros ouvem a sugestão: vem cá, tem mulheres, tem drogas, tem bebida, tem carro, tem fama, tem... E você acha melhor ir para lá. E quando você vai para lá, você deixou de temer quem realmente você deveria temer. Porque a Bíblia diz o seguinte: não tema aquele que pode tirar a tua vida, matar o corpo, mas tema aquele que pode mandar a tua alma direto para o inferno. Aquele que realmente pode te castigar, e o castigo eterno. Esse sim você deve temer. Temer e tremer diante dele. Ter um temor diante do Senhor. Nós devemos temer é pecar.
a gente deve temer é se juntar com o diabo ou ceder às tentações dele. Esse deve ser o nosso temor. Diante disso a gente deve realmente tremer, estremecer, irmãos. Mas não diante do diabo e nem ceder às tentações dele, porque ele só vai tentar e vai continuar tentando a vida toda, enquanto ele puder tentar, enquanto tempo ele tiver para isso. Mas você está nessa posição, fica firme, fica firme. Amém? Deixa eu voltar para cá, me empolguei. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, ele estava em cadeias, né? Estava em prisão, ele estava preso em Roma, prisão domiciliar, por ele ser cidadão romano, ele obteve esse direito. Mas naquela prisão ele tinha também ali um soldado romano, né? Da guarda pretoriana, guarda pessoal do rei, ficava um soldado desse com ele. E conta a história que ele ficava acorrentado, esse soldado, né? Numa casa que ele alugou, mas ficava com esse soldado lá acorrentado aí para que ele não fugisse. E ali ele pôde observar bem, né? Toda a armadura, né? Daquele soldado ali. Entendo que por essa observação do apóstolo, ele escreveu e utilizou-se dessa armadura, né? Desse simbolismo aqui para escrever essa carta e colocar esses detalhes que a gente leu aqui no começo, né? Da carta aos Efésios. E outra coisa interessante é que se você ler os capítulos anteriores ao capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 6, somente o capítulo 5 vai falar aqui sobre a relação familiar, vai falar aqui sobre os deveres do marido, da esposa, dos filhos, dos senhores, dos escravos. E nos capítulos também anteriores ao 5, né? O 1, o 2, o 3 e o 4, ele vai falar também das obrigações e dos deveres e dos privilégios do cristão, né? Depois que ele recebe Jesus como Senhor, ele vai começar a falar sobre essas coisas. E depois de falar sobre tudo isso, aí ele entra nesse capítulo 6, versículo 10 que nós lemos. E ele fala assim, no demais. Quer dizer, depois de ele abordar tudo que ele falou anteriormente, sobre as coisas que nós precisamos fazer, sobre os direitos que nós temos em Cristo, sobre os nossos deveres como cristão também, né? Sobre o nosso dever como pai, como filho, como marido, como esposas, né? Também, como senhor, como escravo. Depois que ele fala isso, ele diz agora, no demais, quer dizer, para que agora vocês consigam cumprir tudo que está aqui para trás, foi falado, tem algumas coisas importantes que vão ser feitas. Por quê? Porque existe um inimigo, e é o que ele fala aqui, nós lemos sobre isso aqui, né? Ele fala, no versículo 12, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. E ele vai dizendo, ele começa a falar aqui que vai existir um inimigo, e que não é carne nem sangue. Seu inimigo não é a sua esposa, seu inimigo não é o seu esposo, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua sogra, viu? Se você não sabia disso, que sabendo. Não é o seu patrão, não é o seu empregado, né? Se você tem empresa, você tem algum funcionário, ele não é seu inimigo. Às vezes a pessoa tem ele, aquele cara, nossa, que bicho cego, que acaba para dar trabalho, né? Ou ao contrário, né? Que patrão difícil, complicado. Ah, que sogra, como eu amo minha sogra, né? Ou falar do esposo, da esposa, enfim. Mas deixa eu dizer para vocês, essas pessoas não são nossos inimigos. Se você não sabia disso, fique sabendo hoje. Não, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades dos ares. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Então é isso que ele está querendo nos informar, nos ensinar, de que no demais, depois de tudo isso que foi falado, para que vocês consigam cumprir tudo isso, vocês precisam entender que não vai ser fácil, que vai ser uma luta. E essa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. É uma luta no reino espiritual. Mas para vencer essa batalha, existe algo que está disponível para que eu e você possamos batalhar e garantir a nossa vitória. Porque na verdade é uma vitória conquistada na cruz. Tanto que ele fala o seguinte, ele não fala, o que ele diz nos textos é, ficar firme, permanecer no seu lugar.
É isso que ele fala aqui nos textos que nós lemos aqui. Amém? Diz o seguinte, deixa eu ler novamente aqui, a partir do versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que você permaneça firme contra as astutas ciladas. Essa palavra fala sobre armadilhas, né? É como nós fizemos aquela encenação agora há pouco aqui. Você está ali naquela posição, e o que o apóstolo diz é que você precisa se revestir das armaduras para permanecer firme, permanecer no seu lugar. Essa questão dessa luta não é literalmente você ter que sair e batalhar, mas a grande luta, na verdade, é você ficar no seu lugar, é você vencer, permanecer no seu lugar. É só você conseguir ficar no seu lugar, você permanecer no seu lugar, você não sair deste lugar. E aí o apóstolo diz que para isso existe uma necessidade de nós nos revestirmos do Senhor, da força do seu poder e das armaduras. E aí eu quero pontuar cada uma delas aqui com vocês. Eu coloquei aqui o tema dessa ministração, eu coloquei: se prepare para a batalha. E alguns pontos que eu coloquei aqui para a gente abordar são 4 mandamentos aos santos. 4 coisas que o apóstolo Paulo, ele fala aqui nesses textos que nós lemos, para mim e para você. E o primeiro ponto, que ele diz logo no versículo 10, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o que é fazer isso? É comunhão com o Senhor, é relacionamento com o Senhor. A gente vai ver que no final a gente vai falar sobre oração, sobre intercessão, sobre súplicas. Mas só que aqui é um pouco diferente essa comunhão. Porque, irmãos, nós podemos fazer alguns tipos de orações ao Senhor. Uma oração de intercessão, uma oração de petição, né? Quando você vai orar a Deus pedindo algo para você, né? Alguma necessidade, vai apresentar diante do Senhor. Uma intercessão, quando você está clamando a Deus por uma nação, por uma vida, por alguém. Mas isso é uma oração aqui, que é uma oração de relacionamento, de comunhão com o Senhor. E às vezes a gente esquece desse ponto. A gente só chega lá para se ajoelhar: Pai, eu estou precisando disso, daquilo outro. Ô Pai, salva minha família, salva meu irmão, salva a nação. E não para um pouco também para sentar e: Pai, eu te amo. Pai, obrigado por tudo que você tem feito. Pai, o meu dia hoje foi assim, foi assado. Você já em algum momento fez isso? Você não precisa me responder, tá certo? Só para você refletir. Será que em algum momento da sua vida de oração você já parou para simplesmente contar para Deus como foi seu dia? Você acha que Deus ia na viração do dia conversar com Adão? Por quê? Deus deixava ele lá o dia todinho, fazendo o que tinha que fazer, colocando os nomes nos animais, e na viração do dia ele chegava. É como se um amigo, um pai que chega: e aí, filho, como foi teu dia? O que tu fizesse hoje? E Adão começava a dizer: hoje eu coloquei nome nos animais, de alguns animais. E acredito que ele talvez não tenha feito isso num dia só, né? E começou a dizer: como é aquele ali? Aquele ali eu chamei cavalo, pai. Aquele ali eu chamei de porco. Aquele ali eu coloquei de cachorro. E começava a contar o dia dele para Deus. Ou você não enxerga dessa forma? É dessa forma, irmãos. Jesus disse lá na oração que ele faz, no capítulo 17 de João, que a salvação é que conheçam a ti. Ele fala sobre relacionamento. O que Deus veio restaurar foi o nosso relacionamento com Ele, que foi perdido. Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. Deus não é um Deus que está longe apenas para ser adorado, mas é um Pai que está perto, que deseja se relacionar com seus filhos. Então a melhor forma de você se revestir do Senhor, da força do seu poder, é criar esse relacionamento. Lembra que eu falei aqui, a melhor forma de confiar em alguém é conhecendo a pessoa. E você só chegando nos pés do Senhor para dizer: Pai, me dá um carro, Pai, abre uma porta de emprego, Pai, salva meu filho, Pai. Isso não vai levar você a conhecer Ele, não. A forma de conhecer Deus é lendo a palavra, amém? E conversando, abrindo o coração: Pai, obrigado, Pai, pelo dia, eu te amo, Tu és tão bom para mim. Conversar com Deus, cria esse hábito. Então, o primeiro ponto: se revestir do Senhor. Eu vou estar me revestindo mais e mais dEle, da força do seu poder, irmãos. Ter esse relacionamento com o Pai.
relacionar-se com Deus. Ele está, como nós fizemos aqui, nós já mostramos aqui, irmãos, você está sentado ao lado dele em Cristo. Você está em Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você e você está sentado ao lado do Pai. Imagina você passar a vida toda ao lado de alguém e você não dá nenhum oi para essa pessoa. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Todo dia, o dia todo, 24 horas por dia. Eu estarei convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. E você não dá nenhum oi para ele. Imagine, faça um teste aí. Ande e caminhe aí com um amigo seu aí, ou alguém que é casado. Vamos fazer o seguinte, vamos passar o dia todo juntos e a gente não vai falar nenhum momento um com o outro, ou só um fala e o outro não fala. Como é que a pessoa vai se sentir? Desprezada, esquecida, abandonada, não é verdade? Desconsiderada e por aí vai, irmãos. Lembra que eu falei domingo? Às vezes negar a Jesus, irmãos, não é só quando alguém chegar botar uma arma na sua cabeça, não, e nega ao Senhor. Não, como acontece e está acontecendo no Oriente Médio, né? E mais aí que está muito mais em evidência agora, o Afeganistão, as coisas horríveis estão acontecendo naquela nação ali. Mas não é só isso não, irmão. Quando eu passo um dia todinho e não digo um oi para o Espírito Santo, de alguma forma eu estou negando ele. Ou eu passo o dia todinho fazendo tanta coisa, quando na hora eu digo, não, eu estou cansado, não vou falar contigo não. Não dá não, eu estou exausto. Você se cansou com o quê? Priorizou tantas coisas e eu em nenhum momento, nem 5 minutos pelo menos. Porque, irmão, pelo menos 5 minutos. Jesus cobrou 1 hora, né? Mas vamos começar com 5 minutos? Porque eu tenho certeza, se você começar com 5 minutos, você vai avançar. Para mais tempo, mais tempo, mais tempo. Daqui a pouco vai se tornar algo tão natural como o teu respirar. Tão natural como o teu respirar. Precisa ser dessa forma. Precisamos buscar isso. Amém? Então, relacionamento com o Pai é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa a ser feita. A segunda, e essa aqui é um pouco mais extensa, né? É quando ele fala sobre a gente se vestir, né? Se revestir da armadura de Deus. E aí eu quero aqui pontuar cada uma das 6 peças dessa armadura que o apóstolo Paulo ele vai citar aqui. A primeira ele fala sobre, e está aí no versículo, né? Deixa eu voltar aqui para o versículo. Versículo 11, ele diz, né? Revestivos, capítulo 6 de Efésios, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E aí ele vai começar aqui no versículo 14. E eu vou só falando aqui o que ele vai, os tópicos, né, os pontos dessa armadura. Primeiro ele fala sobre o cinto da verdade. Os soldados romanos usavam um cinto, né? Esse cinto protegia seu abdômen e também servia para que ele levasse a sua espada, algumas outras armas também, ele prendia ali no cinto e também segurava toda a sua veste, nessa parte que cobria o seu corpo aqui, da cintura para baixo. Então esse cinto servia para isso, para que ele não fosse envergonhado, né? Porque imagina alguém que está com a calça muito folgada, né? E não coloca o cinto, essa calça no meio da rua cai. Porque eles usavam como fosse tipo uma saia, né? Eles usavam e era aquele cinto servia para segurar. Imagina ele sem o cinto cair, principalmente na batalha, o cara está lutando, cai, vai segurar ali e aí vai perecer. Então é se cingir da verdade. E o que é fazer isso? É andar na verdade, irmãos. Nós somos chamados para andar na verdade. Amém? A gente não foi chamado para viver uma vida de mentira, nem está vivendo em mentira, mas na verdade. É integridade, sermos íntegros, não negociarmos a verdade em momento algum, por nenhuma ou qualquer situação. Precisamos permanecer firmes na verdade. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não, e não passa disso. Não tem talvez.
Ou é sim ou é não. Não tem esse meio termo. Nós precisamos andar na verdade. Temos um caráter aprovado, porque aí a gente jamais seremos envergonhados. Jamais seremos envergonhados. Porque aí sim, o que é que o cinto segurava? O cinto segurava a espada. A espada a gente vai ver aqui que é a palavra de Deus. Imagina você usando a palavra, que é a espada, mas você não anda na verdade. Qual é a autoridade que você vai ter para usar a espada? Com que cara você vai usar essa espada? Quem vai te dar credibilidade se as pessoas conhecem a tua vida? Uma vida que não corresponde àquilo que você está pregando. Porque aquilo que a gente faz, fala muito mais do que aquilo que a gente fala. Fala muito mais alto. Então o que a gente faz, o nosso proceder, irmãos, precisa estar alinhado com a verdade da palavra. Então esse é o cinto da verdade. Ande na verdade, não negocie em momento nenhum. Tenha um caráter aprovado diante de Deus e diante dos homens, irmãos. E você jamais se envergonhará. E você terá a espada no lugar correto, para que no momento que você dela necessitar, você poder dela utilizar-se. Fica firme na verdade. Primeiro ponto. Segundo, para dar couraça da justiça. Essa peça da armadura, né, do soldado romano cobria o peito dele e também as suas costas. Toda essa parte era protegida na hora da batalha. E essa couraça da justiça é exatamente a consciência naquilo que a palavra fala a nosso respeito. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, se o diabo quiser hoje querer te condenar ou lançar palavras de condenação ou querer lembrar o teu passado, você, meu irmão, vai estar firme no que diz a palavra do Senhor ao teu respeito, acerca de justiça, acerca de você ter sido justificado. Você vai dizer, não sou eu, não é as minhas obras, não é o que eu fiz ou o que eu deixo de fazer, mas foi o que Ele fez por mim na cruz. Ele me justificou, eu sou justificado pelo sangue dEle, pelo sacrifício dEle, e a palavra nos garante isso. Então essa mentalidade, essa consciência, nessa posição que você se encontra em Deus, é fundamental para que você possa se proteger de qualquer investida maligna contra a sua vida. Essa couraça protegia todo o corpo ali do soldado, e se alguém tentasse feri-lo ali, ele estava protegido. Você vai estar protegido para não ser atingido de uma forma mortal, irmão. Não permita que os teus erros, os teus pecados do passado continue a te atormentar, porque na cruz você já foi justificado. Pelo sangue do Cordeiro você foi justificado. Amém, irmãos? Terceiro ponto é calçar os pés com o evangelho da paz. Os soldados romanos, eles usavam as sandálias, tipo uma sandália de couro, e tem alguns pregos cravados nessas sandálias, exatamente para que ele não escorregasse na hora da batalha, mas ele permanecesse firme ali, quando estivesse lutando, quando estivesse pelejando. A gente que gosta de jogar bola, às vezes tem o sapato correto para cada local que a gente vai jogar, né? Se é num campo, se é no society, porque se você jogar com o sapato errado, você leva cada queda horrível, né? Eu já fui fazer esse teste e me arrependi, né? Fui jogar num local que era um tipo de sapato diferente, escorreguei o tempo todo. Teve até um momento que o nosso time perdeu lá por conta disso. Quando o rapaz vinha com a bola, que eu fui correr ali, eu estava na defesa, né? Como zagueiro ali, que eu fui correr para cima dele, escorreguei, caí, e aí ele passou, fez o gol, perdeu, nosso time perdeu. Tá vendo? A importância de estar bem calçado, né? Então é isso que a palavra fala, você está calçado com o evangelho da paz, quer dizer, você está revestido com a mentalidade, com a consciência que Deus já fez as pazes com você. Deus já fez as pazes comigo e com você. O evangelho são boas novas, é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Deus não está com raiva de você não, irmão. Deus não está com raiva de nenhum de nós, porque são essas setas malignas que o diabo gosta de usar, querer se utilizar.
E infelizmente também existe muitos ensinamentos errados. Algumas pessoas aprenderam, né, e ainda tem esse entendimento que Deus é como se fosse um velhinho, né, bem barbudo, está lá sentado no seu trono e com um cajado na mão olhando. Quem cometeu um erro, um pecado, o negócio é ele dar uma cacetada ou mandar um raio lá, matar a pessoa e tal. Não tenha esse medo, esse pavor do seu Deus, não. Ele já fez as pazes com você. Ele se reconciliou conosco através do seu Filho Jesus e nos confiou o ministério da reconciliação. E essa verdade que nós precisamos apregoar em tempo, fora de tempo, para a humanidade que está lá fora, que ainda não conhece esse Deus. Nós precisamos falar para todos: Jesus ama você, Deus ama você, e Ele não está com raiva de você. Ele já fez as pazes com você através do sacrifício do seu Filho Jesus. Essa consciência, esse entendimento é exatamente esses pés firmes, que não vacilam, que não escorregam, que não vão permitir que você tropece. Amém? A outra parte é o escudo da fé. O escudo para se proteger dos dardos inflamados do diabo. Os soldados usavam esses escudos porque os seus inimigos sempre usavam algumas flechas, né? Ou até também lanças. Eles colocavam fogo na ponta dessa flecha da lança e lançavam para poder vencer, né? Matar, destruir, queimar também outros lugares, né? E eles usavam os escudos para se proteger dessas flechas, desses dardos inflamados. O diabo, ele só quer com uma pequena fagulha, porque ele sabe que é o suficiente para incendiar uma grande floresta, como o Tiago também fala, né? Sobre o poder da língua. Ele dá esse exemplo. Uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta. E é isso que ele quer usar-se, de dardos inflamados, para nos atingir. Mas com o escudo da fé, quando nós estamos firmes na fé, nós não vamos nos permitir sermos atingidos por esses dardos inflamados. Porque o diabo vai lançar. Porque, irmãos, tudo isso que a gente está falando aqui, mas na verdade é como se fosse uma só coisa, que é o entendimento na palavra, né? Como é que você adquire essa armadura? Cada parte dessa armadura, através do conhecimento da palavra. Tudo isso vai ser adquirido através do conhecimento da palavra. A gente está falando sobre isso desde o princípio. Quando eu conheço a palavra, quando eu me aprofundo na palavra, quando eu conheço meu Deus, eu vou estar fortalecido nele, preparado, habilitado para resistir, para permanecer firme. Porque tudo isso vem pelo conhecimento da palavra. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então todos esses itens da armadura é revelação que a gente adquire pelo conhecimento da palavra. E cada área dessa você vai adquirir o conhecimento da palavra e você vai estar assim se habilitando, vai estar assim se revestindo com essas armaduras para estar pronto para essa batalha, que é uma batalha já vencida em Cristo. Porque como nós falamos, é uma batalha nem tanto para você pelejar, mas apenas para você permanecer firme, e não se deixar ser roubado ou tirado da tua posição. E esse escudo da fé vai proteger você. Porque quando o diabo querer dizer que o teu Deus não vai te proteger, você diz: é mentira sua, porque o meu Deus é todo poderoso e ele cuida de mim. Quando ele começar para mim querendo parecer um leão, você vai dizer: maior é o meu Deus que está comigo do que você, diabo. Quando a adversidade se levantar contra você, você vai dizer: eu sei que o Senhor, o meu Redentor, vive, e ele se levantará no último dia em meu favor. Eu sei que essa situação vai mudar. Quando a enfermidade vier, você vai crer que o sacrifício de Jesus já foi suficiente para nos sarar, para nos curar, porque pelas pisaduras dele nós somos sarados e curados. E pela fé você vai declarar a palavra, que aí vai vir, e vai chegar aí, essa parte, né? O capacete da salvação é a quinta parte da armadura. O apóstolo fala sobre esse capacete da salvação, que é exatamente a renovação da nossa mente, como Romanos 12, 2 diz, nós precisamos renovar a nossa mente para saber e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. O capacete da salvação é exatamente a consciência e o entendimento de que nós já somos salvos em Cristo, que nós fomos perdoados em Cristo, que a nossa salvação não é pelas nossas obras, mas pela graça dele, pelo sacrifício dele. Essa mentalidade, esse entendimento, é esse capacete que nos protege das mentiras do diabo.
E por fim, né, a sexta parte da armadura, e de suma importância, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora aqui não é uma arma de defesa, mas é uma arma de ataque. Todos os outros itens é para defesa, mas essa aqui é de ataque. Com ela que você vai atacar, com ela que você vai revidar, porque é dela que você vai se utilizar para combater. Foi com ela que Jesus venceu o diabo ali no deserto, quando ele começou a tentar Jesus, dizendo: tu não és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele se utilizou da palavra e combateu o diabo. Quando ele disse que daria a Jesus todos os reinos da terra se prostrar dele o adorasse, ele ali também utilizou-se da palavra e disse: só o Senhor seu Deus adorarás, e só ele prestarás culto. É um texto da palavra, das escrituras. E o diabo fugiu. É aquilo que nós falamos. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: sujeitai-vos pois a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você vai resistir, você vai atacar, vai confrontar ele com a espada da palavra. É o que vai sair da tua boca, é a palavra de Deus. Então todos esses itens que nós citamos aqui, que é essa armadura completa, ela será adquirida por nós através do conhecimento da palavra. Então, o primeiro ponto que nós falamos foi comunhão com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Segundo ponto, que é a armadura, e é o que? A palavra. Se aprofundar no conhecimento da palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Você tendo a palavra, meu irmão, na sua cabeça, no seu coração, é ela que vai sair da sua boca. Nós precisamos ser como uma esponja, encharcados na palavra. Você tem uma esponja, se você coloca ela dentro d'água ou qualquer outro tipo de líquido, depois que você tira, que você aperta ela, só vai sair aquilo ali, amados. Assim tem que ser o crente. Quando alguém apertar o crente, tem que sair a palavra. Apertou, aí sai palavra. Apertou, palavra. É assim que nós precisamos ser, irmãos. A Bíblia diz que uma alma faminta, toda amargo é doce. Se você está faminto, sem a palavra, mesmo você sentado neste lugar que nós mostramos aqui no começo, mas você está faminto, sem a palavra, não conhece a palavra. Aí o diabo começa a dizer a você: eu vou pegar você. Você não conhece a palavra, você não entende que o teu Redentor vive, você não entende que Deus te guarda, que Ele é teu refúgio e fortaleza, você não entende que todo aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Você não conhece a palavra, e quando ele começa a ameaçar você, você começa a temer, você começa a se amedrontar. Ou se ele traz algumas sugestões para você, começa a colocar alguns pratos diante de você, você está faminto, como a gente falou, citou Provérbios aqui, você vai correr lá para pegar, e aí você vai se atrapalhar, vai sofrer as consequências, porque o diabo, irmãos, ele só veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir, e nenhuma outra coisa. E ele não brinca de ser diabo, ele não brinca, mas ele mata, ele rouba, ele destrói sorrindo, alegre e feliz. Não tem misericórdia de ninguém, absolutamente ninguém, em momento nenhum, em tempo nenhum. É só o que ele tem para fazer, e é só o que ele vai fazer, e é só no que ele foca: matar, roubar e destruir. Se a gente brinca, se a gente dá um tempo ou outro, se a gente não, agora não, em outro momento, ele não faz isso. Do jeito que nosso Deus, ele não dorme, não tem torquenejo, o diabo também não. O diabo é um espírito, ele não dorme. Não dorme. Está o tempo todo querendo nos estragar, nos destruir. E é organizado, né? Quando a gente lê aqui falando sobre principado, potestades, poderes, domínio, porque são hierarquias, são grupos que ele já preparou, separou, arquitetou, planejou, cada um para influenciar em alguma área, para tocar em alguma área da vida de alguém, de alguma forma, para influenciar na cultura, para influenciar no governo, por aí vai, irmãos. Arquitetado, um ser milenar. Ele só não tem mais poder do que o nosso Deus, em momento algum. Mas ele está arquitetando fazer o mal. E nós não podemos cochilar. Mas precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Então, falamos aqui, primeiro ponto, comunhão com o Senhor. Segundo ponto, se
Capacitar com a armadura está disponível para mim e para você. E onde vamos encontrar essa armadura? Palavra, leitura da palavra. Lembra, eu falei domingo aqui, eu não sei se vocês lembram, ou se todos estavam aqui, ou se ouviram, não sei. Mas eu falo isso por experiência própria, irmãos. A gente vai conversar com pessoas, aconselhar pessoas, e 99,9% das pessoas que a gente conversa, começa a contar os seus problemas. Antigamente eu não fazia essa pergunta porque eu não tinha percebido isso ainda, identificado isso ainda. Eu ouvia os problemas das pessoas e aconselhava e falava, mas aí, com o tempo a gente vai percebendo isso. E aí quando a gente escuta a pessoa fala dos problemas, da dificuldade, das lutas, querem desistir, desanimado e tal. E aí no fim a gente faz essa pergunta: como é que está a sua vida de oração e leitura da palavra? Aí a pessoa na hora já baixa a cabeça, desconversa e tal. 99,9%. Isso de forma geral mesmo, no que diz respeito à igreja evangélica. E aí eu vou resumir para o Brasil. Falar de nós, brasileiros. Infelizmente. Porque, amados, nós temos mais de 40 milhões de evangélicos. É cristão, eu não lembro bem se é exatamente, especificamente evangélico ou de cristão no Brasil. Esse número de crentes, de pessoas que confiam e creem no Senhor Jesus, dentro de uma nação com 200 milhões, se eu não me falha a memória agora, de habitantes, irmãos, era para que nós já tivéssemos transformado essa nação por completo. Era para que a gente pudesse já ter mudado o rumo dessa nação. Mas existe aí uma estatística de que, se eu não me engano, é 5% apenas de todo esse grupo de cristãos que verdadeiramente são cristãos ativos. E tem uma outra estatística aí, se eu não recordo bem agora, mas se eu não me engano é de 2% desse grupo que realmente alcança outras vidas para Jesus, que já alcançou alguém para Jesus. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que há um grupo enorme, mas a maioria esmagadora é um grupo de cristãos passivos. E a minoria é que é ativa. É aquela história, às vezes você chega num lugar, né? E tem um trabalhando e 2, 3 conversando, né? Por isso que o Brasil não vai para frente. Ó. Só um trabalha, os outros só vão olhar. Infelizmente, é uma infelicidade, mas é uma triste realidade. Então irmãos, a gente precisa mudar essa realidade, pelo menos em nossa vida. A gente não pode mudar o mundo todo, né? E até podemos lutar para isso, né? Mas realmente mudar, não, só o Senhor. E nem vai acontecer, porque é uma necessidade também das pessoas quererem isso, né? Deus não vai contra a vontade das pessoas. Mas o que a gente pode fazer, no mínimo, é mudar a nossa vida, o nosso mundo, né? Isso a gente pode fazer. Precisamos nos esforçar para isso. Porque Ele fez tudo aquilo que a gente não podia fazer. Aquilo que a gente não podia, Deus fez. Mas aquilo que a gente pode, Ele não vai fazer, irmãos. Não vai fazer. Eu botei até uma frase, que é algo que eu já falei, falei domingo também aqui, já falei outras vezes. E botei até essa frase no meu Instagram esses dias. E repito, que as pessoas têm esse ensinamento, esse aprendizado, essa mentalidade equivocada e errada. Tudo é ou o diabo. Temos sim, irmãos. Temos sim, nós somos chamados para reinar em vida. E já nos foi dado tudo aquilo que nós precisamos para isso. Nós já estamos centrados nesse trono, irmãos. Nessa posição. Somos sacerdotes reais. E ouvir isso é algo que às vezes as pessoas usam até como frase de efeito. Sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas você sabe o peso do que é ser um sacerdote? As pessoas ouvem às vezes isso só para uau, eu sou sacerdote real. Você sabe o que é ser um sacerdote? É servir, é trabalho. É trabalho, irmãos. O sacerdote era responsável para não deixar a chama se apagar. O sacerdote era responsável para levar o sacrifício diante do altar. O sacerdote era responsável para ficar na portaria do templo, para limpar o templo, para ficar, servindo as necessidades ali.
é trabalho. Sacerdote real, somos sacerdotes do Senhor, do Rei, mas para servir, para trabalhar. Eles levavam diante do Senhor as petições do povo, das pessoas, os sacrifícios, ministravam ali diante do povo. Nós temos essa responsabilidade. Então não é só estou esperando em Deus e nem é culpa do diabo, não. Não, irmãos, mas é posicionamento, é atitude, é se esforçar, é conquistar o reino na força, é carregar a sua cruz, é negar-se a si mesmo, é se dedicar na leitura da palavra, é não negar a esse Deus. Mas esse tipo de discurso não enche igreja, né? Esse tipo de discurso não tira-se muitos glórias e aleluias. Mas esse tipo de discurso deixa você firme, fortalecido. Isso é um tutano, meu irmão. Para você ficar bem realmente na fita, para realmente você fazer a diferença, para você estar fortalecido no Senhor, para você não viver uma vida de vitimismo o tempo todo. Ai, ai, ai de mim, ai, 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 ai de mim. Mas para você crescer, amadurecer, porque como o apóstolo Paulo falou, lembra que eu falei no início aqui, ele falava das responsabilidades do marido, da esposa, do servo, do filho, ele falava todas as coisas, mas ele agora traz para mim e para você: se você não se reveste do Senhor, se você não se fortalece no Senhor, você não vai conseguir cumprir aquilo que está escrito, e vai ver uma vida miserável, de problemas, de dificuldades. Essa é a verdade, de lamentações. Existia um bonequinho, né? Eu não lembro bem como é, um desenho animado, que era não lembro, é uma raposa, o que é, que sempre lamentando da vida, né? O tempo todo lamentando da vida. Não sei se vocês lembram, alguém lembra? Ó céus, ó vida, né? É, irmão, esse. Tem cristão que vai, meu irmão, vai para o céu. Porque, irmão, existem duas coisas. Existem pessoas que estão vivendo uma vida tão desregrada, né? Sem leitura da palavra, sem comunhão com o Senhor, que acaba caindo no pecado e perdendo a sua salvação. Tem aquelas que não chegam a esse ponto tão terrível, mas vivem uma vida, meu irmão, que vai chegar no céu pela graça, literalmente pela misericórdia, em trancos e barrancos, sem necessidade, sem construir nada, chega lá de mãos vazias. Porque existe a salvação, que é pela graça, mas existe a questão dos galardões. E isso, irmãos, cada um vai ganhar seu galardão conforme as suas obras. Conforme as suas obras. E esse galardão na nossa vida, na eternidade, ele vai contar e contar muito, irmãos. Conta e conta muito. Sobre posições que nós vamos ter no céu, diante do Senhor, sobre a aproximação do Pai no céu. Eu li até um livro de John Bevere, que fala, né, Movidos pela Eternidade, que ele fala exatamente sobre isso, sobre os benefícios desse galardão, porque às vezes as pessoas não querem considerar isso, mas isso conta e conta muito. Quando chegar lá, você não tiver nenhum galardão, você tiver um ou dois, você vai sentir falta disso, de ter produzido mais aqui. Por isso que o apóstolo Paulo falou, nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que é leve uma momentânea tribulação, produz um eterno peso de glória. Quanto mais eu produzo, maior será meu saldo lá na eternidade, no banco celestial. Quando eu chegar lá passar o cartão, a conta vai estar abarrotada ou vai estar zerada. Então, como eu estava falando antes, irmãos, tem pessoas que estão vendo essa vida, ai céus, ai vida, ai, se lamentando apenas o tempo todo, quando poderia estar em uma outra posição, na posição que realmente o Pai já te colocou. Mas como é que vamos viver isso? Está aqui os passos. A palavra nos fala como podemos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. O que diz em Isaías 1,19? Se quiseres e me ouvires. Se você quiser e se você me ouvir,
Ouvir não é só você estar sentado aí ouvindo o que eu estou falando, não. Isso é só escutar. Ouvir realmente é considerar o que está sendo dito e praticar o que está sendo dito. Esse é o real ouvir. Se quiser e se você quiser, é uma decisão sua. E se você ouvir, você considerar, praticar aquilo que está sendo dito, comerás o melhor da terra. O apóstolo Paulo falou que ele não esperava apenas nessa vida. Ele não está dizendo que eu não espero nada dessa vida, só a salvação, não. Apenas aqui não, quer dizer, eu espero algumas coisas aqui, mas acima de tudo a minha salvação, a eternidade. Então existem coisas nessa vida que o Pai tem para nós, irmãos, que nós podemos desfrutar. Podemos desfrutar de uma vida de prosperidade. Prosperidade não é só financeira. Toda vez que a gente fala essa palavra, eu gosto sempre de deixar claro, porque muita gente só liga logo por dinheiro. Não, irmão. Prosperidade é uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida, familiar, financeira, emocional, conjugal, espiritual. Por isso Jesus disse em João 10:10, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Mas deixa eu voltar aqui para a gente finalizar. Terceiro ponto, ele fala sobre orar em todo tempo. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que ele diz isso. Versículo 18, a gente está lá em Efésios 6, né? Começamos no versículo 10, agora no 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembra que eu falei que o primeiro ponto que a gente falou foi sobre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e que esse ponto é relação com Deus, a comunhão com Deus, que é essa oração de relacionamento. E agora vem esse outro ponto da oração, que agora não é essa oração específica de relacionamento, mas é a oração de intercessão, de súplica. O que é suplicar? É pedir até aqui, né? É você estar insistindo em algo. E aí é bem específico acerca de vidas, né? No que diz respeito a orar por uma vida, não é eu oro para que meu filho venha a ser salvo, ou minha esposa, ou meu esposo, orei já uma vez só e pronto, acabou. Não, é persistir, insistir, porque ali Deus vai estar convencendo aquela pessoa, porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio, né? De dizer sim ou não. Então, é persistir em oração por alguém. Então, esse outro ponto aqui é orar, é interceder, é clamar. Aí entra também a oração, porque ele fala de toda a oração. É orar também por petições, por necessidades que você possa ter, apresentar diante de Deus, está suplicando, está clamando, intercedendo por alguém, por pessoas. E você faz essa oração e persevera. Ele diz vigiar e perseverar. Não é orar ali, hoje aí acabou e nunca mais vou orar. Não, é continuar, uma vida constante de oração. Então você ter esses dois tipos de orações. A oração de comunhão e essa oração você vai abranger todas as outras áreas, de interceder, suplicar, clamar, chorar diante do Senhor. E por fim, o quarto tópico, que está lá no versículo 13, que é o seguinte: ele diz: portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. E aí ele diz: e havendo feito tudo, fica firme. Essa expressão para um soldado romano, eu até escrevi aqui, era uma frase militar para os soldados, que era ele dizendo, o general, né, o comandante do exército, é como se ele estivesse dizendo para o soldado o seguinte: ó, depois que a gente tiver conquistado tudo, fique firme e preparado para lutar novamente. Depois que você conquistar tudo, permaneça firme e já pronto, né? Eita, eu cumpri tudo isso, agora eu relaxo. Não, irmãos, continua firme e pronto, vigilante, atento, ali, continua perseverando. O descansar, que a palavra fala, nós já descansamos em Deus em relação à nossa salvação, porque é algo que Jesus conquistou para nós na cruz, e nenhum de nós, por mais que fizéssemos o que quer que seja, não seria possível alcançar isso. Ele conquistou por nós na cruz do Calvário a salvação. Mas que diz respeito a desfrutar e a permanecer firme, aí sim nós precisamos nos esforçar. Por isso que Jesus disse:
O reino do céu é conquistado à força. E aí entra esse ponto. É essa força que a gente tem que fazer. Qual é a força que a gente tem que fazer? A força é essa, irmãos. Orar e ler a palavra. É a força. Porque você orando e lendo a palavra, meu irmão, é o que, por isso Jesus disse: o meu fardo é leve e suave. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O meu fardo é leve. É esse fardo, é essa força. Isso é força, irmãos. Mas tem sido uma força terrível para muitos. Mas podemos mudar esse quadro, porque é o que Ele nos pede. Se revista das armaduras, ore, tenha comunhão comigo. É isso que você tem que fazer, essa força que tem que ser feita. Entre no meu descanso. Entre no meu descanso, diz o Senhor. É esse descanso, entrar nele, estar nele, permanecer nele. Nós precisamos, irmãos, fazer o que nos cabe, porque temos uma grande responsabilidade para com a nossa própria vida e para cumprir o propósito de Deus aqui na terra, irmãos. Porque também não é só pensar em nós, mas pensar naquilo que o nosso Senhor nos pediu para fazer. Porque eu volto a falar, como é que eu digo Senhor, Senhor, e não faço aquilo que Ele me manda fazer? Há uma contradição muito grande nisso, irmãos. E não podemos viver uma vida de contradições. Lembra que a gente falou no começo, é alicerçado na verdade. A nossa palavra é sim, sim, não, não. Não tem isso de talvez, ou se der, ou vou ver. Não, irmãos. Porque não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós temos um Deus, temos um Senhor, se chama Jesus. Uma coisa que nós precisamos compreender e ter clareza: Deus é nosso Pai, mas Jesus é nosso Senhor. Diante do nosso Pai a gente deleita-se, Ele nos ama e Ele se importa conosco, e a gente se desbruça diante dEle. Mas diante do nosso Senhor, não que Ele não nos ama, ama também, tanto que deu a vida dEle por nós, mas diante dEle nós também temos uma dívida. Lembra que a gente falou domingo, uma dívida eterna, uma dívida de amor. O apóstolo Paulo entendeu isso e disse: Ele é meu Senhor, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E viveu para a glória de Deus e para desfrutar dessa glória também, irmãos. E nós precisamos viver da mesma forma. Deus é meu Pai de amor. Vou me relacionar com Ele, vou estar com Ele, vou estar nos seus braços, vou investir da sua força e do seu poder. Mas também vou até o meu Senhor, me revestir das armaduras, para permanecer firme, para pelejar contra quem realmente eu devo pelejar. Não contra meu irmão, não contra minha esposa, não contra meu esposo, não, mas contra as hostes tenebrosas, malignas, contra os principados e potestades e contra esses inimigos. A minha peleja é apenas permanecer firme no meu lugar, com a consciência no meu Senhor, conhecendo as verdades da sua palavra, tendo na minha armadura o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés com o evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada da palavra de Deus. E assim eu estarei me sujeitando ao meu Senhor. E então vou poder resistir ao diabo. E ele fugirá de mim. Ele fugirá, irmãos. Ele fugirá. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja sarada, uma igreja curada. Sabe, irmãos, a igreja é um hospital até um certo ponto. Quando você chega ferido, aqui você será tratado, curado. Mas depois deixa de ser hospital para se tornar também, amados, um quartel-general, para se levantar grandes guerreiros, para se levantar um grande e poderosíssimo exército, para voltar para a batalha, para lutar, para guerrear, para se colocar de pé firme no Senhor, irmãos. Não para ser a vida toda um hospital, e sim, porque quando se volta ferido será tratado, mas não apenas isso, mas também um grande quartel-general para enviar soldados para a batalha, para preparar homens e mulheres cheios do Espírito do Senhor, que não negociam a verdade, cheios da palavra, fortalecidos, edificados no Senhor. Mas cabe a cada um de nós, irmãos, como eu falei lá em Oséias. Deixa eu ler esse texto aqui para finalizar. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Coloca aí, Mário, por favor. Diz aí o texto: e o meu povo foi destruído
Irmãos, muitas pessoas estão perdendo a vida, a salvação, perdendo o casamento, perdendo a família, perdendo tantas coisas, irmãos, porque lhes faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Olha que coisa séria, pessoas que estão rejeitando o conhecimento. Isso é muito sério. Rejeitando, o conhecimento está sendo trazido, está sendo falado, ensinado, anunciado, mas as pessoas até escutam, mas depois abandonam. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que palavra dura, irmãos. Que palavra dura. Que palavra, amados. Como nós queremos nos encontrar, como aqueles que estão sem o conhecimento ou rejeitando o conhecimento e acabando sendo rejeitados também, ou como aqueles que amam o Senhor e a sua lei e nela medita de dia e de noite. Que possamos ser daqueles que amam o nosso Senhor e também a sua lei, e nela meditamos todos os dias, porque assim estaremos nos fortalecendo nele e na força do seu poder, e iremos permanecer firmes até o fim. E pode o sangue dar no meio da canela, mas nós estamos ali perseverantes. Ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Amém, amados?